Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Por que o Getúlio Vargas se matou? Como aconteceu tudo isso? Os Estados Unidos têm alguma coisa a ver com isso? E os militares? Qual que é a relação entre o suicídio do Getúlio Vargas e o golpe de 1964? Quer saber? Bora pra aula! Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Alexandre Terini e eu sou professor, historiador e mestre em História, formado pela PUC São Paulo. Também sou educador da Rede Emancipa de Cursinhos Populares e educador youtuber. E nessa aula a gente vai falar sobre o tão famoso suicídio de Getúlio Vargas, que é um acontecimento na história do Brasil que vai muito além de algo que aconteceu com uma pessoa em particular, mas de algo que aconteceu com uma figura política, uma das mais importantes, se não a mais importante figura política da história do Brasil no século XX. A sua morte impactou tanto a política brasileira nacional, mudou o curso dos acontecimentos e também impactou a sociedade, gerou uma reação muito forte na sociedade. Então, falar sobre o suicídio de Getúlio Vargas é entender as transformações que estavam acontecendo no Brasil, é entender todo um contexto histórico, que não é só nacional, é internacional, de um processo histórico que tem muitas coisas em comum com a nossa atualidade. Um acontecimento é um contexto que a gente estuda muito também para o Enem, para os vestibulares. Inclusive, no Enem de 2021, caiu uma questão sobre esse assunto. Mas antes, eu queria pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, se inscreverem no canal, tocarem o sininho e seguirem lá na página no Instagram, o @prof.alexandre.terini, e também curtir no Facebook, que vocês vão estar me dando uma força muito grande e ao mesmo tempo vocês vão estar recebendo um conteúdo interessante, bastante reflexivo para a gente pensar a nossa atualidade de forma crítica e também para ajudar quem está se preparando para o Enem e para os vestibulares. Então, em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar esse período, que é o período na história do Brasil que a gente chama de República Populista, que vai de 1946 até 1964, como vocês estão vendo aí na linha do tempo, que eu coloquei aí na tela. O fenômeno do populismo, essa palavrinha aí que quer dizer que as lideranças políticas estão governando de acordo com o clamor popular, que vão buscar apoio na população para implantar sua política e assim garantir o seu poder. Esse populismo ele começa já na era Vargas, mas ele vai dar o nome para essa nova república que está nascendo de populista também, porque nesse regime democrático representativo que está nascendo, os políticos vão se eleger com base nesse clamor popular também. Eles vão buscar muito convencer as pessoas por meio de ações que vão beneficiar essa população para garantir o seu voto. E o exemplo máximo de populista é o próprio Getúlio Vargas. Porque, além de toda a censura, de toda a repressão, dos crimes que foram cometidos contra a população, contra a oposição ao governo do Estado Novo, o Getúlio também deixou um legado de uma política trabalhista, de uma política social que foi a que deu origem à CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, que dava direito ao salário mínimo, ao repouso semanal, às férias remuneradas anuais, à jornada de trabalho de 8 horas. São alguns direitos que foram garantidos aí, e também o reconhecimento de sindicatos, mas que na época os sindicatos eram muito controlados pelo Estado. Para além disso, economicamente, o Getúlio Vargas teve uma política econômica durante a era Vargas que era a da valorização do mercado interno brasileiro e da industrialização, ou seja, da valorização daquilo que é nacional
enquanto você faz um protecionismo desse mercado, taxando o mercado externo, é o que a gente chama de protecionismo alfandegário. E aí o Getúlio, ele com essa política nacionalista econômica, ele também vai valorizar as riquezas nacionais. Ele vai tentar proteger as riquezas e os recursos brasileiros em benefício do próprio Estado brasileiro. Isso vai ser a principal bandeira dos chamados nacionalistas, que vão polarizar com os liberais. Mas, como eram dois grupos rivais que vão polarizar a política brasileira, um vai ter um apelido para o outro, uma espécie de xingamento. De um lado, os nacionalistas vão chamar os liberais de entreguistas, aqueles que estão entregando as nossas riquezas, a economia para o estrangeiro, e de outro lado, os nacionalistas vão ser chamados pelos liberais de comunistas. E isso era um xingamento tanto num momento de caça ao comunismo. Esse período, ele coincide no seu início com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem que saiu fortalecido da Segunda Guerra Mundial com o fim da Alemanha nazista, com o fim da Itália fascista? Vai ser, de um lado, os Estados Unidos e de outro, a União Soviética. E aí que dá início à Guerra Fria. Os dois lados vão dividir o mundo em alianças políticas imperialistas que vão, cada um de um lado, tentar derrotar o outro, mas não de uma forma direta. Por isso que a gente chama de Guerra Fria. E que vai gerar toda uma tensão, uma guerra interna. E no Brasil isso vai pegar muito, a gente vai ver. Mas essa não era apenas uma batalha política ideológica. Era uma batalha econômica também. E os Estados Unidos vai ter os seus interesses sobre o Brasil. Porque desde lá de 1937 tinha sido descoberto petróleo no Brasil. E o petróleo era um produto muito importante no mercado. E os Estados Unidos estavam atrás de qualquer território que tivesse recursos de petróleo e onde tivesse, eles iam tentar dominar de forma imperialista. Então, descobre-se o petróleo aqui e os Estados Unidos já começam a ficar de olho e já começa a influenciar as lideranças políticas e militares que já estavam começando a crescer lá desde a Segunda Guerra Mundial, porque houve a política da boa vizinhança ali naquela época, em que o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos começam a considerar o Brasil como um aliado. Só que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que começa muito a contestação em cima da figura do Getúlio, porque afinal ele era um ditador muito espelhado no fascismo, no nazismo, e com a queda de Hitler, a queda de Mussolini, começa a se questionar muito as políticas autoritárias de Getúlio. Os Estados Unidos influenciavam muito essa oposição, principalmente os militares, porque os militares já tinham tido contato com as forças armadas norte-americanas. Eles foram ensinados segundo a doutrina anticomunista de segurança nacional para garantir que o comunismo não se infiltre na sociedade, porque o inimigo não era mais o nazifascismo, já tinha se destruído, né? Agora era o comunismo, não era o inimigo externo, era o inimigo interno. Os militares vão vir com essa cabeça para o Brasil e também os Estados Unidos começa por meio da mídia, por meio da influência cultural, que é o que a gente chama de soft power, ou seja, da imprensa, do cinema, da TV, que estava começando agora a se difundir no mercado, das rádios. Por meio desses meios de comunicação, eles vão começar a influenciar a população para admirar o modo de vida norte-americano. Até hoje a gente tem muito isso difundido nos filmes, nas redes sociais, mas enfim, em todo quanto é lugar a gente vê a cultura norte-americana presente, e essa era uma forma imperialista de dominar a sociedade, que eles estavam convencendo as pessoas a aderir ao anticomunismo, ao modo de pensar liberal, que vai defender uma democracia liberal e vai começar a pressionar o Vargas, obrigando ele a renunciar em 1945. E aí ele vai ser forçado a se afastar. Ele vai se afastar, mas ele não vai sair da vida política. Ele vai continuar influenciando a vida política no Brasil, a sociedade. Ele só não vai estar como chefe, por enquanto, do governo.
a República Populista, ou a Quarta República Brasileira, vai ser inaugurada com a Assembleia Constituinte de 1946, que vai surgir uma Constituição que vai dar o direito à participação política à população brasileira como nunca antes, porque ela vai dar direito ao voto direto, ainda que não desse direito aos analfabetos, mas homens e mulheres vão poder votar. Eles votavam tanto no presidente quanto no vice-presidente. Que apesar de ser uma democracia, era uma democracia liberal, ou seja, estava dentro dos marcos do liberalismo e dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos estava pautando a política brasileira, a gente vai ver, os governos eles só vão conseguir cumprir os seus mandatos se não contrariarem os interesses dos Estados Unidos. Caso contrário, vão haver golpes ou tentativas de golpes que ocorrerão contra esses governos. Veja só, é uma democracia, mas bastante instável. E aí o Vargas, como eu falei para vocês, ele se afastou, mas ele não deixou a política brasileira. Pelo contrário, ele estava influenciando de longe e manteve a sua popularidade, que é legado dos direitos trabalhistas que ele tinha criado, do estado de bem-estar social, tudo isso ficou. Então, o movimento chamado queremista, ou seja, queremos Getúlio, ele vai ser muito ativo nesse momento, porque eles queriam a volta. Tinha até um jingle de campanha que ficou muito famoso, que era aquele bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. A campanha do Getúlio, em 1950, era quase um sebastianismo. O Dom Sebastião, que era um rei de Portugal muito antigo, ele tinha desaparecido numa guerra, e aí muitas pessoas achavam que ele ia voltar, e aí ele ia trazer com ele uma mudança para trazer um paraíso na terra, salvar o povo das mazelas que eles viviam. Veja só, como o populismo ele pode se misturar com a religião. Isso aconteceu nesse momento. O Getúlio ele tinha muito de Cristo na pessoa que ele criou com a propaganda, e que o povo, ele era um povo muito religioso, o povo brasileiro. Até hoje né? E é um povo que acredita muito no Salvador da pátria. Então o Getúlio explorou muito isso na propaganda, de que ele ia retornar, e ele, de fato, se elegeu com uma margem de votos muito grande. Principalmente o operariado, que foi aquele muito beneficiado pelos direitos trabalhistas, mas também com o apoio crítico de uma esquerda comunista, apesar de ter sido perseguida no Estado Novo, preferia um líder como Getúlio, que tinha uma economia de desenvolvimento nacional, de estado de bem-estar social, do que o liberalismo que os Estados Unidos estava tentando impor sobre o Brasil. Só que o Getúlio, ele não queria ser apenas um trabalhista, pertencer apenas a um partido. Ele quis meio que se desvincular e fazer uma política de aliança suprapartidária. Então, ele foi se aliar com vários políticos regionais ali, muitos conservadores. Teve como vice o Café Filho, que era um cara conservador que tinha sido opositor no Estado Novo. Ele foi se aliar com um cara chamado Adhemar de Barros, que era uma espécie de Maluf da época, o cara do rouba mais faz, porque ele explorava muito a propaganda personalista, bastante espelhado no Getúlio, né? E clientelista, que ele era um cara muito corrupto. E aí o Getúlio ele também vai ter apoio do empresariado industrial, que tinha interesse em fazer um acordo ali para garantir o seu lucro perante o operariado, que estava muito apoiando o Getúlio. Só que o Getúlio teve que romper com muitos militares que estavam passando para o lado de lá dos liberais, alinhados com os Estados Unidos. Ele rompeu com o Dutra, que tinha sido o presidente anterior. A princípio, o Dutra, assim como outros militares, inclusive estavam do lado dele no golpe do Estado Novo. Só que depois passaram para o lado dos Estados Unidos. E foi o caso do Dutra, que fez um governo alinhado com os Estados Unidos, por isso ele terminou o mandato dele até o fim. E aí, se de um lado o Getúlio tinha dois partidos principais, que era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, Partido Social Democrata,
De outro lado, a oposição tinha a UDN na ponta de lança. A UDN é a União Democrática Nacional, que tinha como principal figura o Carlos Lacerda. Ele era o governador da Guanabara, que era um estado que tinha do lado do Rio de Janeiro. Hoje já faz parte do Rio de Janeiro. Ele era dono de um jornal. Veja só, ele tinha um jornal só para ele, que era o Tribuna da Imprensa, em que ali ele fazia um discurso cada vez mais radicalizado contra o Getúlio. Ele era um cara extremamente sensacionalista, que distorcia os fatos, tinha muita fake news, e ele fazia diversas acusações contra os seus inimigos, em que o Getúlio seria o principal inimigo dele. O Carlos Lacerda falou que se o Getúlio vencesse a eleição, eles iam recorrer à revolução para impedir ele de governar. Mas ali, logo no início da década de 50, o que estava acontecendo? Guerra da Coreia. E aí que os Estados Unidos vai buscar apoio do Brasil na Guerra da Coreia e o Getúlio vai falar, não, nós não vamos participar dessa guerra. E aí os Estados Unidos vai ficar contra o governo de Getúlio definitivamente e vai retirar os investimentos que eles tinham no Brasil, e também o Banco Mundial, sob controle dos Estados Unidos, vai cobrar as dívidas dos empréstimos antigos que o Brasil tinha feito. E aí o que aconteceu? A inflação subiu, o custo de vida subiu, os gastos públicos subiram e o salário despencou. E aí nessa situação de crise com arroxo salarial, os trabalhadores começaram a se mobilizar. E eles fizeram isso através dos sindicatos. E aí eles começaram a realizar greves. Então eles fizeram a Marcha das Panelas Vazias ali em 1953, que evoluiu nesse mesmo ano para a greve dos 300 mil, e que vai fazer uma pressão enorme sobre o Vargas. E aí como é que ele vai reagir a isso? Ele vai colocar no Ministério do Trabalho o João Goulart, o Jango, era chamado Jango desde criança, ele era presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ele era um cara muito bem articulado, ele sabia dialogar bem com as lideranças, ele tinha paciência para ouvir, era um cara que tinha uma relação muito próxima, amigável com as lideranças sindicais. Então, o Getúlio ele colocou muita confiança no Jango e falou assim, tudo que ele falar é a minha palavra. É como se ele fosse o porta-voz do Getúlio diretamente, porque o interesse de Getúlio era não perder a base dele, a base trabalhadora, e ter uma classe trabalhadora mobilizada para defendê-lo quando ele precisar, diante de uma oposição cada vez mais radical que estava conspirando a sua derrubada. Então, o Jango, ele se sentiu na liberdade e na autonomia de colocar suas propostas ali. O resultado da negociação que ele fez com as lideranças sindicais por conta dessa greve vai gerar proposta do aumento do salário mínimo em 100%. Agora, de outro lado, o empresariado, a elite, não ficou nada feliz. Por quê? O Getúlio, com a nova política que ele estava fazendo em favor dos trabalhadores, ele estava prejudicando o lucro dos empresários. Olha a luta de classe que está rolando nesse momento. Os patrões das grandes empresas, eles começaram a ficar muito bolados com o Getúlio, começaram a passar para o lado da oposição. E como eu falei para vocês também, nesse momento está tendo muito aquela disputa, aquela polarização entre nacionalistas e liberais. O Getúlio, ele vai acirrar esse conflito, porque ele vai vir com sua principal pauta na sua plataforma política, a do monopólio da exploração do petróleo brasileiro pelo Estado. Ou seja, a criação de uma empresa estatal, que vai ser a nossa Petrobras. Nesse momento se formou um movimento, que é um dos poucos movimentos de massa que teve uma diversidade de espectros ideológicos na sociedade, desde comunistas, socialistas, até militares, católicos, até políticos que faziam parte da UDN que participaram desse movimento cívico, que foi a campanha batizada de O Petróleo é Nosso. Foi batizada assim pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Então, o Getúlio ele vai encampar essa proposta e ele vai conseguir a aprovação, enfim, em 1953. Além da Petrobras, o Getúlio ele também vai dar a base para a criação de duas outras estatais, a Vale do Rio Doce e também a Eletrobras. Então o Getúlio ele entra em confronto direto com empresas multinacionais
principalmente norte-americanas, como é o caso da Standard Oil e também da Light and Power Company, e que vão financiar a oposição, os deputados, os senadores, a oposição política e também os militares para conspirar contra o Getúlio, para boicotar o governo de Getúlio ao máximo que eles podiam. Isso com uma campanha da mídia muito forte, porque o projeto liberal dos Estados Unidos para o Brasil era o da dependência, era que o Brasil continuasse agrário exportador, para que ele não se industrializasse, não tivesse uma indústria nacional forte, porque isso daria autonomia para o Brasil. Tudo que desse autonomia, seja na indústria, seja no comércio, seja na educação, seja na saúde, enfim, isso era ruim para os Estados Unidos, porque dava autonomia para o Brasil. Então são dois projetos que se chocam, são duas ideologias que se chocam nesse momento. Em 1954, em que foi anunciado a proposta do João Goulart de aumento de 100% do salário mínimo, vai ter o chamado Manifesto dos Coronéis, ali em meados de fevereiro, em que vão assinar 42 coronéis e 39 tenentes-coronéis do Exército, entre eles Amaury Cruel, Golberio Couto e Silva e o Olímpio Mourão Filho. Todos esses vão ser protagonistas do golpe de 64, veja só. E já nesse momento, já uma pretensão de dar um golpe, porque eles estavam ali não só criticando o aumento de 100% do salário mínimo proposto pelo Jango, estava falando ali de crise de autoridade nas Forças Armadas, eles estavam ameaçando uma saída autoritária, uma ruptura com a democracia. E ao mesmo tempo, a oposição no Congresso e os jornais deram todo suporte para os militares. Começaram a atacar o Getúlio mais diretamente também. Aí, diante disso, o Getúlio ele vai demitir o ministro da guerra dele e o ministro do trabalho, que era o Jango. Só que ele não vai dar um passo atrás no que ele propunha, que era aumentar em 100% o salário mínimo. Foi o que ele fez quando ele anunciou no 1º de maio, que era o Dia do Trabalhador oficializado pelo Estado, como uma forma de presente do pai dos pobres, porque ele queria manter essa relação de confiança com os trabalhadores. E conseguiu o apoio dos trabalhadores diante das ameaças golpistas. Em 5 de agosto, aconteceu um atentado na rua Toneleiro, que fica no centro do Rio de Janeiro, em frente à casa do Carlos Lacerda, que era o principal opositor de Getúlio. Tentou matar o Carlos Lacerda, só que não conseguiu. Acertou apenas no pé dele um tiro, só que o seu guarda-costas, o major Rubens Vaz da Aeronáutica, acabou morto nesse atentado. E aí isso fez com que explodisse nos jornais frases, as fotos do atentado com o Carlos Lacerda. A mídia explorou muito isso, os jornais, todos eles miraram fogo contra o Getúlio e divulgaram as declarações do Carlos Lacerda acusando o Getúlio de ter mandado matá-lo e de matar o Rubens Vaz. Isso fez com que a crise política se acirrasse de uma forma que nunca antes aconteceu. E aí ficou cada vez mais fortes suspeitas em torno de Getúlio, porque aí começou uma investigação, e essa investigação se deu na base aérea do Galeão, um grupo de oficiais da aeronáutica que levou a cabo essa investigação de forma autônoma. Ela foi chamada de República do Galeão, pelos próprios getulistas, primeiro de uma forma jocosa, mas depois com um receio, porque realmente parecia que era um governo dentro do governo. E aí eles descobriram que tinha um atirador que tinha sido pago pelo Gregório Fortunato. Quem que era o Gregório Fortunato? Ele era o chamado Anjo Negro, que era um guarda-costas, chefe da guarda do Getúlio. E aí que a coisa ficou ainda mais apertada para o Getúlio. Eles foram até o Catete e investigaram os arquivos, o escritório do Gregório Fortunato. E ali tinha papéis que mostravam que havia desvio de verba pública, que havia corrupção em torno de Getúlio, em especial num dos filhos do Getúlio. E isso fez com que o governo se desmoralizasse perante a opinião pública
se aprofundasse a articulação golpista, em que a grande mídia, os principais meios de comunicação tiveram um papel essencial para desmoronar a imagem do Getúlio. Um único jornal era a favor do Getúlio, que era o jornal A Última Hora. O restante, Correio da Manhã, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, Tribuna da Imprensa, todos eles fizeram uma oposição ferrenha ao Getúlio nesse momento. E aí aumentou o coro na sociedade pela renúncia do Getúlio, inclusive no ministério. Aí o Getúlio vai se reunir com o ministério dele e praticamente todos os ministros, exceto o Tancredo Neves, vão sugerir a renúncia ou o pedido de licença por parte de Getúlio, um afastamento. Só que o Getúlio não estava disposto a isso, ele não queria fazer como ele tinha feito em 1945 e que foi algo humilhante para ele e isso seria para ele desmoralizante ele renunciar nesse momento. E ao mesmo tempo, se ele resolvesse resistir e para o embate, ele não contava com o apoio da classe trabalhadora mobilizada para defender ele. Ele seria deposto pelos militares que estavam próximos de dar um golpe. Já tinha dito que só morto ele ia sair do catete. Então ele estava planejando isso há um tempo já. Antes do golpe de 1930 se consumar, ele já tinha cogitado se suicidar naquele momento, porque ele achava que não ia ter sucesso aquela marcha que ele tinha feito para assumir o poder. Mas teve sucesso, o que era muito diferente desse momento em que ele estava isolado, cada vez mais isolado, não tinha muita saída. Depois de semanas e semanas planejando, ele recorreu ao suicídio. E como isso aconteceu? Depois da última reunião ministerial, ele foi para o quarto dele. Ele estava lá deitado na cama e o Benjamin Vargas, filho dele, bateu na porta e falou que ele tinha sido intimado para comparecer no Galeão. E aí ele já sabia que ele era o próximo a ser preso. Ele acordou de madrugada, umas 8h30 da madrugada, no dia 24 de agosto de 1954, e ele estava ali na cama dele, pegou o revólver que ele tinha dentro da gaveta do móvel, apontou aqui, ele colocou no lado esquerdo do peito, apontou para o coração e apertou o gatilho. E aí já era, morreu Getúlio. E o que aconteceu logo em seguida? Uma notícia exclusiva veio pelo repórter Esso. Getúlio se matou. E isso causou uma comoção geral, vocês não têm ideia. E as pessoas saíam de casa desesperadas, se abraçavam, choravam. E aí teve aquelas que foram para a rua, se reuniram em multidões no meio de praças, como em Porto Alegre, em São Paulo, Salvador, em Belo Horizonte, no próprio Rio de Janeiro. E ali as pessoas pegaram paus e pedras e começaram a tacar fogo em tudo e quebrar tudo que era da oposição ao Getúlio. As pessoas arrancavam os cartazes dos políticos da UDN dos postes, atacaram a sede da Standard Oil, aquela empresa de petróleo norte-americana, foram para cima dos carros que distribuíam os jornais do Tribuna da Imprensa, do Globo. As pessoas apedrejaram a embaixada norte-americana dos Estados Unidos, em que lá estava refugiado Carlos Lacerda. Eles quase invadiram a embaixada. O Carlos Lacerda foi salvo por um helicóptero que levou ele, porque senão eles teriam pego o Carlos Lacerda. E cerca de 1 milhão de pessoas estavam na frente do Palácio do Catete, da sede do governo, atrás do corpo de Getúlio. Todo mundo queria ver. E aí as pessoas acompanharam a saída do corpo dele até o aeroporto Santos Dumont. E isso foi um cortejo gigantesco, uma multidão. E aí muitos entraram na sala onde estava o corpo de Getúlio, o velório que aconteceu ali no Rio de Janeiro mesmo. As pessoas se agarravam ao caixão, não queriam deixar ele embora, as pessoas estavam aos prantos. Foi uma comoção tão grande que nunca se viu em torno de uma figura política na história do Brasil. Mas a revolta não acabou nesse momento. Mesmo com o corpo do Getúlio tendo ido para São Borja, as pessoas continuaram enfurecidas ali no Rio de Janeiro e atacaram o quartel-general da Aeronáutica. E aí os soldados tiveram que disparar contra a população desarmada para conseguir impedir que eles invadissem o quartel-general. Veja só a fúria popular, e isso
tudo fez com que a oposição ficasse acuada. O efeito que o suicídio de Getúlio tinha causado na população amedrontou a oposição e impediu que houvesse um golpe, como já estava sendo articulado nesse momento, para depor o Getúlio, um golpe militar para assumir o poder. Veja só, uma coisa que só ia acontecer lá em março de 1964, deixou de acontecer em agosto de 1954. Conseguiu retardar o golpe militar para 10 anos depois. Mas mais do que isso, o efeito vai ser da população nas ruas, que vai garantir que a democracia continuasse e impedisse os golpistas de consumar o seu golpe. E a carta testamento que o Getúlio Vargas deixou não deixava margem de dúvida que o que ele queria que a população entendesse é que tinha havido uma conspiração internacional que conseguiu apoio de grupos nacionais para derrubar o governo e impedir que houvesse o desenvolvimento autônomo da nação, impedir as leis trabalhistas de acontecerem. Numa determinada parte da carta ele diz o seguinte: se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Veja só o tom de sacrifício cristão que ele colocava, né? Ele tentava se igualar a Cristo, né? Que se sangrou, que ofereceu sua vida para salvar a humanidade. E aí isso pegou muito no sentimento religioso da população. O Getúlio ele também deixaria um legado político, de figuras políticas. No caso, João Goulart, a liderança mais proeminente que tinha ligação com o Getúlio, e o JK, o Juscelino Kubitschek, que foi também fotografado ali do lado do caixão do Getúlio, junto com o João Goulart. E aí os dois acabaram sendo eleitos presidente, JK, e vice-presidente, João Goulart, em 1955. Veja só, ficou difícil para a oposição dar um golpe nesse momento. E aí o JK e o Jango vão ser essa herança do Getúlio, uma herança bastante contraditória, mas isso a gente vê quando estiver falando de república populista, tá? Então eu queria agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Continuem comigo, continuem assistindo as videoaulas. Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Comentem, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da aula como um todo, se esclareceu, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma sugestão para as próximas videoaulas. Então é isso, não se esqueçam de dar um like aqui, se inscrever no canal, tocar o sininho e seguir lá no @prof.alexandre.terini no Instagram e também no Facebook. Tá? Eu fico por aqui, eu agradeço a vocês e até mais.